Agora, acho que ele está dando problema da bateria porque está selecionando só o de repente ele tem que selecionar aquela inteira. Para o segundo seminário pela web, dentro dos temas de atualização e ergonomia, e coincidindo então com um conjunto de palestras de lançamento do livro Ergonomia 4.0. O tema de hoje é o método LIFT, método de grande interesse, que nós vamos verificar a grande aplicabilidade dele, e ele será apresentado pelo Denis Carvalho Couto. Vocês já puderam perceber pelo sobrenome, o Denis Carvalho Couto é meu filho, ele é engenheiro de controle e automação, e ele também é especialista em segurança do trabalho e em ergonomia. O Denis ajudou a escrever o livro Ergonomia 4.0, ajudando muito nas pesquisas, muito na correção, nos termos, nos ajustes, né? Foi junto comigo em diversos centros de pesquisa, centros de excelência aí pelo mundo, então que contribuiu bastante para a qualidade do livro. Eu costumo dizer que o livro existiria, mas com a qualidade que ele está, tem a participação ativa aí do Denis. Denis, explique para a nossa audiência o que é o método LIFT. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos hoje à noite. Nós vamos falar sobre levantamento manual de cargas complexas e o método LIFT. O que é o método LIFT? O método LIFT é uma ferramenta, como outras que existem, como o método da equação do NIOSH, por exemplo, é uma ferramenta para se encontrar o limite de peso que o trabalhador pode levantar. E ele é extremamente útil justamente para casos de cargas complexas. Nós tivemos contato com essa ferramenta no congresso da IEA, em Florença, em 2018, e desde então nós estamos utilizando, porque vemos outras pessoas utilizando no exterior, porque é uma ferramenta simples de ser utilizada, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, antes de falar sobre o método LIFT, eu gostaria de falar sobre levantamento manual de cargas complexas. O que seria isso? O que é levantamento manual de cargas complexas? Bom, nós temos alguns tipos de movimentações de cargas que são mais complexas de se utilizar ferramentas tradicionais como a equação do NIOSH, como, por exemplo, paletizações em vários níveis. Por quê? Porque dependendo da quantidade de produtos que o trabalhador vai paletizar, se for uma pilha de 10 caixas de leite, por exemplo, você tem diversos níveis em que se torna mais difícil utilizar a equação do NIOSH para cada um desses níveis. Um outro exemplo é a paletização de diversos produtos ao longo da jornada. Então você tem um produto que pesa 5 quilos, mais de tarde o trabalhador faz a paletização do outro produto que pesa 15 quilos. Então, como encontrar o limite de peso nessa situação? Outro exemplo são as atividades multitask. Então, em determinado momento, o trabalhador está numa máquina 1, realizando um levantamento de uma carga, e em outro momento ele vai para a máquina 2, que é uma paletização completamente diferente. Em determinado momento ele volta para 1, vai para a máquina 3, que é diferente. Então, como você analisa a jornada desse trabalhador ao longo do dia? Outro exemplo, pesagem de sacarias. Então, isso é muito comum na indústria farmacêutica, nas fórmulas dos medicamentos, e também na indústria alimentícia, em que você tem sacarias de 25 quilos de sal, açúcar, por exemplo, e estão em cima de um pallet, e você tem outras sacas que pesam 8 quilos, estão em outro pallet, e assim por diante. E também quando há variabilidade no dia típico do trabalho. Então, por exemplo, isso é muito comum em centros de distribuição. Em centros de distribuição, dependendo da sazonalidade do mês ou mesmo da semana do mês, pode ser que o trabalhador vá levantar mais ou menos carga em função da demanda de produtos a serem despachados naquela época. Então, um exemplo muito comum de movimentação de cargas complexas é esse. Esse é o chamado picking. Picking significa, também é chamado de romaneio. Então, o que é o picking? Você tem um trabalhador, ele tem uma lista de produtos no armazém, e ele precisa pegar esses produtos, que podem ser caixas volumosas, podem ser peças pequenas, que estão em diferentes alturas de prateleiras, estão em distâncias horizontais diferentes, e
coloca em partes diferentes do pallet, como é esse caso, coloca em alturas diferentes, distâncias diferentes, com assimetrias diferentes do corpo. Uma caixa está mais longe, outra é colocada de outra forma. Então, essa atividade se torna uma atividade muito difícil de utilizar ferramentas tradicionais para encontrar limites de peso e estudar essa atividade. Outro exemplo é em montagens de linhas automotivas. Então, esse trabalhador ele vai pegar o peito de aço de um carro, dessa forma, levanta e coloca na parte de baixo do carro. Esse peito de aço em específico pesa 8 kg, mas logo em seguida vai vir um outro modelo de carro em que o peito de aço pesa 12 kg. E logo depois vai vir um modelo de carro que não tem peito de aço. Então, somando isso tudo ao longo do dia, como definir se essa jornada é segura ou não? Antes de falar sobre o lift, vamos relembrar um pouco a equação do NIOSH. A equação do NIOSH é uma ferramenta muito utilizada, garanto que a grande parte dos que estão assistindo agora já ouviram falar da equação do NIOSH, já utilizaram a equação do NIOSH alguma vez, e a equação do NIOSH é uma ferramenta muito boa, só que ela possui 7 variáveis, que são, acompanhe aqui comigo, o peso da carga, a distância horizontal da carga, a altura vertical, a distância vertical percorrida, o ângulo de assimetria do tronco, a frequência de levantamento e a qualidade da pega. E aqui nós vamos começar a nossa primeira enquete. Vamos lá. A nossa primeira enquete é a seguinte. Quais desses fatores são os mais penalizadores na equação do NIOSH? Primeira alternativa, a altura da carga, a altura da carga ao chão, né? E a simetria do tronco. A segunda alternativa, seria a letra B, que não está aí, distância horizontal e frequência de levantamento. Ou a terceira alternativa, distância vertical percorrida e qualidade da pega. Então, 3 alternativas, você terá cerca de 3 minutos para poder responder. Continue, Denis. Obrigado. Vamos continuar então. Vamos então para o lift. Vocês viram algumas situações de movimentações complexas de carga em que é difícil a utilização de métodos tradicionais como a equação do NIOSH. Foi pensando nisso que os pesquisadores da Universidade de Auburn, no Alabama, desenvolveram o método LIFT. O LIFT ele foi desenvolvido pelo Hong Hwang-Fu, Sean Gallagher, Richard Sessek e o Mark Shaw. E o que o LIFT ele nos dá? O LIFT ele nos dá 2 resultados. Primeiro, ele estima uma dose de dano cumulativo na coluna vertebral causado pela repetição de cada tipo de carga. Então, para cada tipo de carga movimentada pelo trabalhador ao longo da jornada e para cada repetição dessas, ele estima uma dose de dano. E o outro resultado ele estima a probabilidade global do dia de trabalho causar danos à coluna vertebral. Então, todas essas movimentações combinadas, ele estima se essas movimentações podem ou não causar danos à coluna vertebral. E ele está disponível nesse site que eu vou mandar no chat agora para vocês, mas peço que ainda não entrem no site para não dividirem a atenção aqui comigo. Eu vou colocar aqui em destaque, mas nós vamos abrir o site aqui daqui a pouco juntos. Qual que é o resultado que o LIFT nos dá? Ele nos dá 2 resultados. Ele nos dá um resultado percentual, uma probabilidade do trabalho ser de risco para a coluna vertebral. Então, nós estipulamos que abaixo de 25% é um trabalho de baixo risco para a coluna vertebral. Entre 25% e 50% há risco moderado para a coluna vertebral. E acima de 50% é uma jornada de alto risco. Mas o que é alto risco? O que é risco para a coluna vertebral? Bom, os pesquisadores da Universidade de Auburn utilizam o critério de William Marras, de 1993, um critério bem conhecido que define que um trabalho de alto risco é definido como um trabalho que apresenta 12 ou mais lesões por 200 mil horas trabalhadas. Então esse é o critério científico utilizado pelos pesquisadores que desenvolveram o LIFT. Vamos então aqui voltar à nossa enquete. Vou encerrar a enquete agora e vamos ver o resultado
Muito bem. Vejamos aí o resultado da enquete. Nós tivemos 55% da nossa audiência colocou que os principais, quais são os fatores mais penalizadores na equação do NIOSH, são a distância horizontal e a frequência de levantamento. Depois 25% colocaram que a altura da carga e a simetria do tronco, e que 19% colocaram que a distância vertical percorrida e a qualidade da pega. Então, parabéns, a maioria acertou. É a distância horizontal e frequência do levantamento. Cabe aqui, então, uma explicação científica bastante importante. E por que a distância horizontal? A distância horizontal é medida desde o tornozelo, a distância da média da distância do tornozelo até o centro de massa da carga, ela vai originar um braço de alavanca maior. E esse braço de alavanca maior vai originar exatamente um esforço maior da musculatura da coluna vertebral. E segundo, a frequência de levantamento, que é um dos fatores, eu diria, o mais importante na equação do NIOSH, ao ponto de se poder dizer, observe bem, se você quiser saber se um determinado trabalho tem alta exigência, olhe primeiro a frequência e, em segundo lugar, a distância horizontal. Vamos continuar então com a explanação, Denis. Pois bem, temos então a equação do NIOSH e temos que aqui 7 variáveis para se utilizar a equação do NIOSH. O peso da carga, a distância horizontal, a altura vertical, a distância vertical percorrida e a simetria do tronco. E a frequência de levantamento e a qualidade da pega. 7 variáveis. Pois bem, o método LIFT ele utiliza apenas 3, que são justamente as variáveis mais importantes que vocês responderam aí. A distância horizontal da carga e a frequência de levantamento, que no método LIFT é dado simplesmente pelo número de repetições do levantamento ao longo da jornada. Não precisa calcular isso em função de quantos minutos ao longo de uma jornada de 8 horas. Não, é só o número de repetições. Então vejam vocês que o método LIFT utiliza justamente aqueles fatores mais importantes da equação do NIOSH. Então, antes de utilizar o LIFT, vamos para a nossa segunda enquete. Vamos apresentar uma situação de trabalho para vocês. Aí está a nossa segunda enquete. O carregamento manual de cargas volumosas, contendo tampas para alimentação de máquinas de envase. Cada trabalhador ou trabalhadora tem que levantar 21 caixas ao longo da jornada, de uma jornada de um turno, né? Tem que levantar 21 caixas de 10,3 quilos e 13 caixas de 6,5 quilos. E a distância horizontal, a carga volumosa, e por isso a distância horizontal é tão grande quanto essa aí, 60 centímetros. Então, a nossa enquete é a seguinte: você que está nos assistindo acha que há risco para a coluna vertebral neste exemplo citado? E 2 alternativas. Sim, definitivamente há risco. Segunda alternativa, não há risco por fator ergonômico. Você vai ter cerca de 5 minutos para votar. Obrigado. Bom, vamos então finalmente mostrar o método LIFT. Vamos utilizar o método LIFT com um primeiro exemplo. Um exemplo que é dado pelos próprios autores. Durante uma jornada, o trabalhador realiza as seguintes movimentações: 420 vezes o levantamento de uma carga de 4,5 kg a uma distância horizontal de 33 centímetros. 75 vezes ele movimenta um peso de 20 kg a uma distância de 46 centímetros. E 50 vezes uma carga de 24,5 kg a uma distância de 61 centímetros. Essas são as nossas as movimentações do trabalhador. Vamos então ao método LIFT. Eu vou ligar aqui a minha tela para vocês, vou compartilhar a página que já está aberta do método LIFT. Então, esse é o método LIFT. Vocês entram aqui no site e vocês vão ter essa tela. O que tem nessa tela? Primeiro, vocês vejam aqui que cada linha corresponde a uma tarefa, a uma das movimentações. Então, a primeira linha é uma movimentação, a segunda linha é uma movimentação e a terceira linha é outra movimentação e assim por diante. E vocês têm aqui para preencher o braço de alavanca, que é a distância horizontal, a carga movimentada e o número de repetições ao longo do dia. Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo.
Vamos fazer de uma vez o nosso exemplo. A primeira coisa que eu vou fazer é passar aqui de unidades inglesas para sistema métrico. Então, clicamos aqui, pronto. Já está tudo em centímetros e newtons. Então, a primeira movimentação são 420 repetições e a uma distância de 33 centímetros e uma carga que pesa 4,5 kg. 4,5 kg em newtons, 1 kg é aproximadamente 10 newtons, então 45 newtons. Preenchemos aqui a segunda movimentação, 75 repetições de uma carga de 20 kg, ou seja, 200 newtons, a uma distância de 46 centímetros. E a terceira, aqui, um número de repetições de 50, e uma carga de 24,5 kg, a um braço de alavanca de 61 centímetros. Preenchidos aqui as informações, vamos vir aqui em calcular. Nós clicamos em calcular e é esse o resultado que o lift nos dá. Vejam bem que interessante. A primeira informação que o lift nos dá é essa aqui, porcentagem do dano total. E veja que para cada atividade, ele vai dar uma porcentagem do dano total que aquela atividade corresponde durante a jornada, toda a jornada do trabalhador. Então vejam que a terceira atividade corresponde a 82% do dano total à coluna do trabalhador durante a jornada. E as outras atividades correspondem a 13% e 4%. Então, qual que é a atividade mais crítica ao longo do dia para esse trabalhador? É a terceira atividade. Então, essa é a atividade. Então, a primeira informação que o lift nos dá é que essa é a atividade a qual nós temos que ter algum tipo de controle. Nós temos que ter algum tipo de intervenção. E faz sentido, vejam só. Essa atividade aqui é uma movimentação de uma carga de 24,5 kg a um braço de alavanca de 60 centímetros, a maior de todas. Então, o resultado do lift faz sentido. Na verdade, essa atividade é a mais crítica. E a outra informação que o lift nos dá é essa aqui de baixo, probabilidade de trabalho de alto risco. Foi o que eu falei para vocês. E no caso de todas essas movimentações, esse trabalho da pessoa tem 52% de probabilidade de ser um trabalho de alto risco. Então, há risco aí para a coluna vertebral. Viram que interessante? Vamos voltar aqui agora para a nossa apresentação. Aqui. Só um minuto. Pronto. Então, esse foi o primeiro exemplo. Vamos ao segundo exemplo. Esse exemplo, ele já é da nossa experiência. É um exemplo que nós conseguimos utilizar ao longo da nossa consultoria. É uma indústria farmacêutica. E nós temos dois tipos de medicamento. Um medicamento, ele está em uma caixa que pesa 6 quilos e é movimentada 40 vezes. E o segundo medicamento está em uma caixa de 14 quilos e é movimentada 75 vezes. E a distância horizontal é de 1 metro, porque o espaço é apertado e existe dificuldade na movimentação. Como vocês podem ver aqui nessa foto, vocês veem que ela precisa alcançar lá na frente a outra alça da caixa para poder ter firmeza, porque todas essas caixas estão muito juntas umas das outras. E vocês vejam a distância que ela está dessas caixas, porque ela precisa ter equilíbrio para poder segurar e porque não tem entrada, não tem como ela entrar com o pé embaixo desses pallets. Então, essa é a situação. Em uma indústria farmacêutica, uma trabalhadora movimenta caixas de medicamentos que estão empilhadas. São essas informações aqui. Vamos lá voltar para o lift. Então, vou abrir novamente aqui a guia do lift. Vou vir aqui embaixo e resetar essas informações. Pronto, tudo limpo. Vamos preencher essas informações novamente. Então, o braço de alavanca para as duas situações é de 1 metro, então de 100 centímetros. A primeira caixa pesa 6 quilos, então são 60 newtons. Eu vi alguém perguntando rapidamente aí no site como fazer a conversão. Basicamente, 1 quilo corresponde a 9,8 newtons. É usual arredondar para 10. Então, 6 quilos correspondem a 60 newtons. Só isso. E
O número de repetições, 40 repetições. A segunda movimentação, 140 newtons, 14 quilos, movimentada 75 vezes ao longo do dia. Antes de eu clicar em calcular, pensem aí rapidinho, 5 segundos, qual dessas duas atividades vocês acham que vai ser a mais crítica? A primeira ou a segunda? 5 segundos. Vamos ver o que o Lift nos fala. Quem disse que é a segunda atividade, acertou. Por quê? Vejam aqui, 97% do dano total. Faz sentido, na verdade, faz sentido porque a segunda movimentação é de uma carga maior, 14 quilos, e movimentada mais vezes ao longo do dia. Então, faz sentido que essa seja a atividade mais crítica. E a outra informação, a probabilidade de trabalho de alto risco, 50,9%. Então, essa também é uma atividade considerada de alto risco. Bom, esse é o momento de encerrar a nossa enquete e vamos ver aqui que 62% da nossa audiência, de vocês, responderam que para aquele exemplo, definitivamente há risco ergonômico. Então vamos voltar àquele exemplo. Vamos colocar novamente aqui o exemplo dessas caixas. E essas caixas, pessoal, isso é uma indústria alimentícia. E essas caixas contêm as embalagens, os potinhos e as tampas que são necessários para colocar em uma máquina de envase automatizado. Então a máquina de envase é de tempero, entendeu? Então a máquina é automatizada, mas é necessário fazer a alimentação desses potes na máquina. Então essa alimentação é manual e esses potes vêm dentro dessas caixas. Então, como está aqui no exemplo, são 21 caixas de 10,3 quilos, 13 caixas de 6,5 quilos em um turno. E aqui, é isso mesmo. E a distância horizontal de 60 centímetros. Vamos então colocar essas informações lá no Lift. Vamos resetar essas informações e preencher essas informações. Braço de alavanca para as duas situações é 60 centímetros. A carga de uma é 10,3 quilos, então multiplicando por 3, 103 newtons. E número de repetições, 21 vezes ao longo da jornada. Segunda movimentação, 6,5 kg e repetidas 13 vezes. Então, 5 segundos novamente para você pensar aí qual dessas duas atividades vai ser a mais crítica, a primeira ou a segunda. Vamos vir aqui em calcular. Então, quem falou que a primeira, acertou. Vejam que a primeira corresponde a 75% do dano total à coluna da trabalhadora. Claro, é uma carga maior, né? E possui um maior número de repetições. Então, vocês veem que faz sentido a resposta do Lift. Mas olhem aqui embaixo, que interessante, a probabilidade do trabalho ser de alto risco. Então, 14,7% de probabilidade de ser um trabalho de alto risco. Então, vamos voltar aqui à nossa enquete. 62% disseram que há risco. Então, erraram. Então, agora vocês sabem que utilizando o Lift, vocês conseguem ter uma ferramenta para poder fazer esse tipo de análise. Vamos falar... Porque não faz sentido ser risco ergonômico. Ergonomia em si é a adaptação do trabalho às pessoas e não faz sentido você falar risco ergonômico. Mas fala-se. Mas assim, nós deveríamos dizer que para poder clarificar bem o termo, clarear bem, deveria ser risco por fator ergonômico. Aí sim. E a gente sempre busca critérios quantitativos para a gente exatamente sair do achismo. E na busca de critérios quantitativos em relação à coluna vertebral, existem diversos critérios interessantes aí no mundo. Por exemplo, o famoso modelo biomecânico da Universidade de Michigan, Donchev e outros, que vai exatamente modular como que é a posição da pessoa para trabalhar e qual que seria a distância que você põe no computador, avalia o peso da carga, o esforço e te dá uma estimativa da força de compressão
no disco intervertebral, assim como te dá a porcentagem de capazes. Um outro modelo muito interessante, a equação, são as tabelas da Liberty Mutual. E o William Marras, que é exatamente o grande suporte técnico desse trabalho do LIFT, ele faz estudos lá na Universidade de Columbus, de Ohio. São estudos muito interessantes, muito ricos, e diria que é uma das grandes referências mundiais em relação a esse assunto. O que o pessoal fez, o pessoal de Alabama? Eles fizeram uma equação prática, uma fórmula prática, que coincide bem com o critério de William Marras, e que nos dá esse dado importante, números. Então, quando se coloca exatamente essas três variáveis, o peso da carga, o número de vezes que aquilo é feito ao longo do dia e que vai nos dar a distância horizontal, e que isso aproxima bem do critério de Marras, isso nos dá um substrato científico bastante forte, bastante importante para a gente diferenciar e saber ter um critério numérico para avaliação da segurança do processo sob o ponto de vista da ergonomia. Bom, quais são, então, as vantagens do método LIFT? Eu li alguns comentários rápidos aí no chat, algumas pessoas perguntando a respeito de empurrar e puxar. Não, o LIFT ele é apenas para levantamento de cargas. E outras pessoas perguntando se o NIOSH e o LIFT são aplicáveis às mesmas situações. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, retomando, quais são as vantagens do método LIFT? Primeiro, é que é um método fácil de se aplicar a situações de levantamento de cargas complexas, como os exemplos que vocês viram, porque ele necessita de apenas 3 variáveis, ao invés das 7 do NIOSH. Vocês imaginam que, tem certeza que a maioria já passou por isso, é difícil, às vezes, quando você tem esse tipo de movimentação, definir exatamente o ângulo de assimetria do trabalhador, porque tem hora que ele pega de um jeito, depois ele levanta a carga de outro, a distância horizontal varia muito. Então, é um método bem fácil, porque ele precisa de apenas 3 variáveis. Ele é um método fácil de ser apresentado para gerentes de produção, para diretores e outros profissionais leigos em ergonomia. Como vocês viram, é bem fácil, apenas preenche as informações e ele dá um resultado. Ele apresenta as atividades com maior potencial de danos à coluna do trabalhador, ajuda a estabelecer prioridades. Então, aquele caso que vocês viram, que uma atividade é bem mais crítica do que as outras, essa tem que ser a atividade que nós precisamos prioritariamente encontrar alguma solução ergonômica. E é uma ferramenta gratuita, online, intuitiva e que possui atualizações constantes. Quais são as nossas críticas ao método LIFT? Bom, durante a nossa utilização, ao longo do tempo, nós fomos percebendo que, em certas situações, o LIFT pode apresentar contradições com a equação do NIOSH, especialmente quando o número de repetições é baixo. E, nesses casos, há situações em que o NIOSH considera haver risco e o LIFT considera a atividade como segura. Então, essas são as situações. Quando o número de repetições é baixo. Vamos testar isso. Posso mostrar para vocês exatamente do que eu estou falando. Vejam bem, estamos aqui novamente no LIFT. Vamos resetar. Vamos lembrar lá dos nossos estudos. Qual que é o limite de peso máximo recomendado pela equação do NIOSH nas melhores condições? 23 quilos, não é verdade? Então vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar uma situação hipotética de um levantamento de uma carga de 30 quilos, então 300 newtons, a uma distância de 40 centímetros, uma distância horizontal de 40 centímetros, repetida aí 7 vezes ao longo do dia. Seria quase como uma academia em algumas situações, não é verdade? Para quem já utilizou a equação do NIOSH sabe que, com certeza, esse exemplo, o NIOSH vai apontar que há um risco, só pelo fato de a distância ser 40 centímetros e a carga ser 30 quilos. Vamos ver aqui qual que é o resultado que o LIFT nos dá. Ele nos fala que essa atividade possui uma probabilidade de ser um trabalho de alto risco de apenas 20%. Então vejam que interessante, uma situação que seria de alto risco pela equação do NIOSH, pelo método LIFT, ela é considerada como baixo risco. Então, essa é a principal crítica nossa ao método LIFT.
Mas, novamente, o método LIFT ele é um método muito fácil de ser utilizado para outras situações, como as que eu mostrei para você, situações complexas, com maior repetitividade, e uma situação é uma ferramenta muito útil que pode ser utilizada a partir de agora por você aí no seu arsenal de ferramentas ergonômicas. Sim, esqueci de explicar. Por que existe essa diferença, na verdade? Essa diferença existe porque o LIFT ele é estruturado na teoria da ocorrência do acometimento muscular em consequência de fadiga. Assim, esforços de levantar cargas mais pesadas do que 23 até 32 quilos, se realizados poucas vezes na jornada, como se fosse uma academia mesmo, igual eu falei, não seriam causadores de fadiga. E, portanto, o LIFT indica com baixa probabilidade da tarefa ser causadora de lombalgia. Então, nesses casos específicos, nós recomendamos que continuem utilizando a equação do NIOSH. Em relação ao método LIFT, isso é o que eu tinha para falar. Vamos passar aqui algumas considerações finais e depois nós vamos ler algumas das perguntas suas. A questão que deve ser colocada em relação ao NIOSH é a questão bem prática, de dizer o seguinte: qual que é a maior indicação do NIOSH, da equação do NIOSH? A resposta é paletização. Paletização, que nós chamamos de paletização regular. As outras situações, você vai dizer o seguinte: o NIOSH ele tem mais limitações na sua utilização do que exatamente indicações. Paletização regular, sem dúvida nenhuma, o NIOSH você vai fazer a verificação das diversas alturas, né? Que seria assim, o H é variável, tem hora que a distância horizontal é mais curta, tem hora que a distância horizontal é mais longa, tem hora que a altura vertical é mais curta, tem hora que a altura vertical é mais longa, e, inclusive, na paletização existem situações em que você tem ângulo de assimetria em algumas movimentações e não tem em outras movimentações. Mas nesse caso, você vai dizer o seguinte: e se for uma paletização irregular? Bom, quem já conhece isso sabe das dificuldades enormes, né? Que você vai dizer o seguinte: nós vamos fazer um NIOSH que seja ponderado pelas diversas atividades que o indivíduo faz ao longo da jornada. É extremamente complexo. Aí nessas horas é que entra o método LIFT, como uma ferramenta bastante interessante. Observe que o Denis falou o detalhe aí da questão dos 30 quilos que ele colocou, mas se você procurar, por exemplo, o critério da CGIH em relação à ergonomia, há situações que o levantamento de 32 quilos ocasional junto do corpo entre pubis e ombro é considerado seguro pela CGIH. Então, são aqueles pontos de contradição exatamente pelo fato de se trabalhar com baixa frequência. No livro Ergonomia 4.0, a gente discute muito a ciência, sempre lembrando o seguinte: uma das grandes dúvidas que você tem em ergonomia, que é o chamado espaço do profissional de ergonomia, é dizer se há risco ou não há risco em determinada operação. E a gente tem que buscar realmente as situações que nós chamamos então de avaliações as mais quantitativas, as mais objetivas, com métodos quantitativos, e nesse caso as contribuições dos engenheiros que estudam ergonomia são muito boas. Esse pessoal lá de Alabama são todos engenheiros especialistas em biomecânica, especialistas em fisiologia, que estudam com muito detalhe e que dão ferramentas que vão contemplar aquilo que é mais apreciado pelos engenheiros e pelos gestores. Números, critérios numéricos que são fáceis de serem entendidos, né, e que podem exatamente contribuir para o nosso arsenal, conforme colocou o Denis. O Denis vai responder algumas perguntas que estão aí. Vamos lá, Denis. Você que andou lendo as perguntas principais aí. Bom, vamos ver. O Thales perguntou aqui: o LIFT considera deslocamento? Se sim, de quanto? Não, o LIFT não considera deslocamento, ele considera o levantamento de carga, assim como o NIOSH também não considera o deslocamento do trabalhador, considera o deslocamento da carga. Para deslocamento, pode-se utilizar as tabelas da Liberty, né? São uma boa ferramenta para se utilizar no caso de deslocamento. Mas o LIFT ele trabalha com apenas 3 variáveis: distância horizontal, peso da carga e número de repetições dessa movimentação. Uma outra pergunta aqui. O João Marcelo Rocha Ramalho. Só para esclarecer, pessoal, ontem a gente estava em telas diferentes, com um microfone só, mas hoje
bem na hora de começar, nós tivemos alguns problemas técnicos, então, de internet. Qualidade de internet. Nós comentamos ontem, né? Exatamente. Então, quando estava ontem daquela forma, estava mais fácil, porque eu selecionava a pergunta e já passava para a resposta. Agora a gente está tendo que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque tudo aqui, como eu falei, é ao vivo, não está gravado. Hoje é sexta-feira, 7h13, 19h13. Então, essa pergunta aqui. As pausas entre repetições não interferem no grau de risco para o levantamento de pesos? Essa é uma pergunta muito importante do João Marcelo Rocha, né? É o seguinte, interfere muito. Então nós vamos verificar, por exemplo, que isso é a vantagem do lift. O lift ele tem uma teoria que é bastante interessante, é a teoria de que antes de haver a lesão, ocorre a fadiga. Isso é um ponto importantíssimo do profissional de ergonomia entender. E ele trabalha exatamente no nível em que começa a ver em que ainda não há fadiga. E qual que é o principal fator para que não aconteça a fadiga? É exatamente o intervalo entre as exigências. Okay? Então, sem dúvida nenhuma. Então, é um ponto que é bastante importante. Quando você faz simulações com o lift, você vai perceber que à medida que você vai aumentando a frequência, diminui a possibilidade de intervalo, a chance de ser considerado como de exigência vai só aumentando. O Frederico Sabino perguntou aqui, fez uma pergunta que, pela pergunta, eu acredito que ele já abriu a página do Lift e já está fuçando a página do Lift. Ele perguntou, e o método Do It? Se vocês repararam na página do Lift, no canto direito, tinha lá Do It. Explica o que é o Do It. Tudo bem, Federico, você tá indo longe, meu caro. É o seguinte, o pessoal de Alabama é um pessoal muito competente. E eles apresentaram no Congresso de Florença essas duas ferramentas. Apresentaram uma terceira ferramenta também, que está relacionada a métodos e tempos. Então eles apresentaram o Lift, apresentaram o Do It e apresentaram uma outra ferramenta que avalia métodos e tempos para poder verificar se a velocidade das linhas estão corretas ou não. Mas vale a pena ser visto. Uma das nossas alunas utilizou comparativamente o Do It com o índice Thornton e foi verificado que para trabalhos repetitivos o índice Thornton é superior ao método Do It. Mas é bastante interessante, vá lá, confira, porque eu diria que em ciência, né, em ergonomia, tudo que a gente procura ver, as melhores ferramentas é o que a gente deve fazer de melhor. Vá lá e confira o método Do It. Última pergunta? Última pergunta. Então, última pergunta. O Thales Oliveira e o Luiz Faria fizeram duas perguntas relativamente parecidas. Na sua opinião, qual será a aceitação do fiscal do trabalho, sendo que eles conhecem o NIOSH, que está no manual da NR17? E o Thales perguntou se essa ferramenta, como ela é vista pelos órgãos de fiscalizações. Luiz Faria, a satisfação de que você esteja aí nos assistindo, né? Grande amigo, grande colega, colaborador do método Thornton, né? E o Thales Oliveira, né? Então é o seguinte, o seguinte, a gente realmente tem uma questão importante que é a chamada validação científica. E esse é um problema. Eu acho que nós evoluímos muito agora, no dia 11 de março, com a nova NR1, porque ela estabelece dois conceitos que vão ser padrão daqui para frente em higiene, segurança e medicina do trabalho. Uma chamada PGR e outra é GRO. PGR é Programa de Gestão de Riscos e GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E no PGR está muito claro o que é. O PGR ele não estabelece um método, quer dizer, esse método é que tem que ser feito. Estabelece que tem que ser, cada empresa vai usar como quiser o método e vai utilizar o método que quiser desde que tenha uma boa base científica, né? Então, isso é uma evolução enorme, porque nós passamos no Brasil por um tempo da chamada exclusividade de métodos, né? Inclusive com, assim, quem me ouve sabe a que eu me refiro, com dificuldades. Agora, sempre que a gente utilizar um método, nós profissionais da ergonomia, a gente tem que buscar a referência bibliográfica boa. Então, nesse caso, né, lá no próprio projeto lá da Universidade de Alabama, tem lá o artigo que suporta tudo isso, assim como suporta o Do It. Agora, quanto a existir divergência entre os resultados, isso é normal em ciência, você tem que entender isso, mas não pode haver grandes divergências.
Então, se eu disse que uma aluna nossa utilizou o método DUET, comparou com o Torton, e o Torton apresentou melhor resultado, né? Isso aí não pode, um método apresentar que é de alta exigência e o outro apresentar que é de baixa exigência. Eles podem estar aproximando dando uma melhor especificidade que o outro. Aí tu vem tá? aqui, Mas assim, a gente sempre tem que justificar a base científica. Mas, infelizmente, nesse caso específico, a PGR ele é muito claro. Né? Não há um método que você possa dizer que esse método é o correto. Gostaria de agradecer a todos que assistiram a apresentação de hoje, essa apresentação que a gente realizou aqui. Dizer que tem um bom fim de semana e que semana que vem os nossos webinários vão continuar. Todos os dias da semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e o último sexta. E que devido ao adiamento que nós tivemos, né, com o problema técnico anteontem, nós criamos um novo cronograma que é o seguinte, já está vou colocar aqui para vocês a página para fazer o cadastro nos próximos webinários, porém, já adiantando, são muitas mensagens, pronto. Já adiantando, dia 30, ou seja, segunda, será o webinário Fundamentos de Ergonomia Cognitiva, e nós fizemos uma pesquisa durante a inscrição de vocês, e esse foi um dos temas mais pedidos, mais aguardados para que nós falássemos. Então, segunda-feira, marquem na agenda às 18h30, Fundamentos de Ergonomia Cognitiva. Dia 31, terça-feira, Fatores Psicossociais na abordagem da ergonomia, também um assunto muito pedido por vocês. Na quarta-feira, nós vamos fazer 2 apresentações, nós colocamos 2 no mesmo dia. Uma é acidentes do trabalho, como a ergonomia pode ajudar a preveni-los, e o segundo, ergonomia na organização do trabalho. Quinta-feira, análise ergonômica, como definir se há risco ergonômico, tem muito a ver com o que nós conversamos hoje também, que nós discutimos a respeito das diferenças de métodos. E na sexta-feira, nossa última apresentação nessa série de webinários, que se fala justamente sobre o novo GRO, a nova NR17, e nós vamos apresentar o Sistema Integrado de Gestão da Ergonomia. É isso, pessoal. No livro, né, procurem conhecer, acessem ao site da Ergo Editora, procurem ver as características do livro, né, e na próxima semana eu tenho terei a alegria de falar para vocês sobre uma área assim que é extraordinária, aquela pesquisa que é o tema dos mais solicitados, ergonomia cognitiva, é porque é uma demanda muito grande e pouca gente o conhece. Então, até segunda-feira, pessoal. Bom fim de semana. Obrigado, até segunda-feira.